Irmãos, a paz do Senhor a todos. Hoje eu acordei que nem o coelhinho pagão da Páscoa, né? Olhos vermelhos, cabelo branquinho. E que nem o coelho também, voz fraca, né? Que o coelho tem voz fraca. A única coisa que eu não consigo é botar ovo de chocolate, que nem o coelhinho da Páscoa faz. Mas, vou fazer o quê, né? Vocês que estão aí no fundo talvez não vão conseguir. Hoje só estão funcionando a corda Sol e a corda Ré. A corda Lá e a corda Mi, né, Damares? Estão fracas hoje, então o som não vai chegar muito legal no fundo, não. Vamos voltar ao estudo do capítulo 4, que nós interrompemos na semana passada. Mas vamos voltar a ler o capítulo todo. Conversamos na semana passada até o versículo 6. Vamos fazer a leitura de todo o capítulo para retomar o assunto? Primeiro aos Timóteos, capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada, proibindo o casamento e ordenando abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e que conhecem bem a verdade. Pois todas as coisas criadas por Deus são boas, e nada deve ser rejeitado se é recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração são santificadas. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. Exercita-te a ti mesmo na piedade, pois o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, visto que tem a promessa da vida presente e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até que eu vá, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não negligencies o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Ocupa-te destas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Até aqui. Amém. Na semana passada, nós discorremos a respeito da instrução de Paulo para Timóteo como pastor e supervisor regional sobre como deveria se comportar diante da apostasia, porque diz Paulo a Timóteo que o Espírito fala de forma clara e inequívoca, expressamente, que chegaria um tempo da apostasia da fé, e nós analisamos esta declaração do aspecto de que ninguém pode sair de um lugar onde não estava, ninguém pode deixar uma coisa que não teve, ninguém pode abandonar aquilo ao qual não estava ligado. Então, se alguém está abandonando a fé, é porque era de fé. Se alguém apostata da fé, é porque professava essa fé. Isto significa que as pessoas podem abandonar a fé e se desligar de Jesus Cristo. E mais grave ainda é por causa de as pessoas estarem dando ouvidos a doutrinas de demônios. E analisando também esta declaração, vimos que Satanás também tem as pessoas que ele ocupa para ensinar a igreja coisas terríveis, né? Doutrinas de demônios, de espíritos enganadores. Também chegamos à conclusão de que a clientela preferencial de Satanás para usar
para trazer heresias para dentro da igreja, não é para o mundo e fora, para dentro da igreja, a clientela preferencial de Satanás são os próprios crentes. E vimos que nós temos que tomar cuidado com o que nós pensamos, com o que nós sentimos, porque existem crentes que querem pensar e sentir mais do que a palavra de Deus diz. E eu digo para os irmãos que eu já vi gente fazer isso. Eu já vi mais de uma pessoa fazer isso. Analisar a palavra de uma maneira que ela não dá autorização para ser analisada, não dá permissão, não dá margem. E a pessoa quer fazer uma análise fora do contexto bíblico e o inimigo está à espreita e vai usar pessoas assim. Nós temos que ser humildes na palavra do Senhor. Quando nós analisarmos a palavra, nós temos que fazer como alguns pensadores da antiguidade diziam. Temos que nos colocar com assombro diante da palavra do Senhor. Nós temos que sentir como nós somos pequenos, mínimos, diante da majestade da bendita palavra de Deus. Nós nunca vamos ser maiores do que ela. Não importa o tamanho do QI que um ser humano tenha, não importa se o QI dele é elevadíssimo, se ele tem uma excelente capacidade de interpretação das coisas, não importa, ele nunca vai ser maior do que a simples, pura e bendita palavra de Deus. Por isso, por mais que a gente tenha capacidade de entender as coisas, nós devemos nos encurvar humildemente diante da palavra do Senhor. Humildemente, pequeninos, para que ela transforme a nossa vida e não nós transformemos o que ela quer dizer. Porque quando isso começa a acontecer, e tem acontecido, né? Os irmãos sabem muito bem disso, quando isso acontece, é uma demonstração de que Satanás já está usando essa pessoa. Isso é terrível. Já contei a história para vocês de uma denominação muito grande, que se estende do Nordeste até o estado de São Paulo, que foi dividida por causa de uma interpretação das Escrituras, sem autorização da própria Escritura para interpretar isso. Foi a teologia relacional, uma igreja muito grande, de muitos milhares de membros, foi dividida porque o pastor presidente daquela igreja teve uma iluminação, entre aspas, de que Deus não conhece o futuro das pessoas. Se ele conhecesse, ele não poderia se relacionar com honestidade com as pessoas. Então, o futuro vai sendo construído e Deus vai tomando conhecimento do que são as pessoas, para ele estabelecer um relacionamento apropriado com essas pessoas. Isso é antibíblico, porque Deus já discriminou até o futuro do próprio Satanás. E Satanás, a Bíblia diz que ele ruge, porque ele sabe que resta pouco tempo para ele. Então até Satanás sabe o que muitos crentes não sabem, de que o futuro dele já está perfeitamente definido e vai ser desse jeito e não tem como escapar. E tem muitos crentes que ainda não percebem que é desse jeito, é o que está na palavra de Deus e pronto, acabou. E essa teologia relacional, portanto, é mais uma doutrina de demônios, de espíritos enganadores, que veio para dentro da igreja, mas não veio lá de fora, veio de dentro do próprio pastor presidente de uma grande denominação evangélica do Brasil. Nós devemos, como eu vivo dizendo, estar com as barbas de molho, porque se um homem de Deus, uma família de Deus, que serviu a Deus, que deu o seu tempo para ver aquela igreja crescer e ser evangelizada, permitiu uma doutrina de demônio entrar na vida dele, nós somos melhores do que ele? Não, nós só vamos ser melhores do que ele se nós nos encurvarmos à palavra do Senhor humildemente e nos reduzirmos ao pó que nós somos e pedirmos misericórdia a Deus para entender a palavra de Deus e não permitir que o inimigo coloque ideia nenhuma na nossa cabeça. Bem, então, tendo passado esse estudo que nós fizemos, eu volto a repetir, a ilustrar novamente esse versículo, porque os irmãos percebem que isso é de extrema gravidade e isto é condizente com o nosso tempo. Isso está acontecendo, aconteceu no século XX, está acontecendo cada vez mais no século XXI. E nós falei para vocês da Bíblia Inclusiva, né? De um pastor batista que editou essa Bíblia Inclusiva. Então, está muito perto de nós, irmãos. Esse assunto é grave. E Paulo fala, o Espírito expressamente diz, quer dizer, esse expressamente não é com pressa, expressamente é de forma clara, bastante objetiva, que dispensa interpretações. O Espírito está dizendo, e não precisa tentar interpretar, porque o que ele está falando é o que está acontecendo, que estas coisas estão patentes diante dos nossos olhos. E nós temos que prestar atenção nisso, para a gente não ser levado junto.
Muitos crentes bons, irmãos. A igreja que eu falei para vocês, a igreja Assembleia de Deus Betesda, foi dividida por causa dessa teologia. Pesquisem na internet, Igreja Assembleia de Deus Betesda, pesquisem na internet isso. Muitos crentes bons foram atrás de doutrinas de demônios, de espíritos enganadores. Irmãos nossos, irmãos que eu conheci, preguei nessa igreja em Fortaleza. Eu fui convidado, quando eu saí da Assembleia de Deus, a assumir uma congregação da Assembleia de Deus Betesda. Eu conheci esses irmãos e chorei por causa deles também, por causa disso. Eu senti na pele esse problema da divisão. Está muito perto de nós, irmãos. Sim, pastor. Por favor. Essa igreja passou por uma experiência como essa que está falando. O pastor anterior, ele acabou trazendo uma doutrina, uma interpretação diferente do que a palavra ensinava. E aí muitos irmãos aqui junto com ele. Quando nós chegamos aqui, essa igreja tinha experiência de 15, 20 pessoas, era muito. Por causa disso, interpretações que ele passou a fazer de um suposto líder e tentou introduzir na igreja. E a igreja acabou afundando. A cidade, o pastor não ficou sabendo o que aconteceu aqui. Meu Deus. Pessoas que não eram nem evangélicas, de outros bairros, nem saber o que aconteceu. É isso aí, uma reflexão que ele trouxe e algumas pessoas foram convencidas, infelizmente. Então isso aconteceu aqui dentro dessas 4 paredes, não foi? Eu não estava aqui nesse tempo. E aí os irmãos têm uma ilustração que o próprio pastor nosso disse que aconteceu aqui dentro. Aí vocês vão falar, mas o nosso pastor agora não vai fazer isso. Eu acredito nisso, eu acredito. Mas de quem é a obrigação de vigiar? É só do nosso pastor? É nossa também, né? Porque como o pastor disse agora, esse pastor que a nossa igreja teve, levou outros irmãos que foram incautos, que não consultavam a palavra, que não se agacharam diante da palavra e pediram misericórdia a Deus. Irmãos nossos, pelos quais nós, eu digo como comunidade, eu não estava aqui, pelos quais nós oramos, choramos, sofremos, visitamos, né? Foram embora, atrás de doutrinas de demônios, de espíritos enganadores. Não vamos deixar acontecer de novo, irmãos. Não vamos. Vamos vigiar e orar dentro da palavra de Deus. Vamos ser responsáveis. E nós vamos ver isso mais adiante no final, como Paulo apela isso a Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo, Timóteo, e da doutrina, que fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. É nossa responsabilidade, irmãos. E nós que somos mais maduros da igreja, esta classe, os adultos, os mais velhos, mais experientes da igreja, são os mais maduros. Mas nós que frequentamos a escola dominical, que estamos aqui, somos mais maduros dentre os mais maduros, porque nós nos preocupamos em aprender. Então vamos ter responsabilidade com isso, né, irmãos? E ele passa a falar de doutrinas ascéticas, que envolviam tanto os judaizantes, legalizantes, quanto os gnósticos, ascetas, como rejeitar certos tipos de alimentos, proibir casamento. Nós analisamos isso tudo também. Interessante é notar que, do ponto de vista dos judeus, a abstenção de certos alimentos não era uma questão de saúde. Para os gnósticos, ascetas, era uma questão, sim, de saúde, era uma questão dietética, vamos dizer assim, para não dar prazeres à carne, e para eliminar o máximo possível de prazer da carne e se contentar só com o mínimo. Para os judeus era diferente. Para os judeus era uma questão ritual. Não comer carne de porco, por exemplo. Não comer carne sufocada, galinha cabidela, né? Que é a carne sufocada. Isso, alguns de nós praticam isso hoje, não sabem nem por que não pode comer carne sufocada, mas era um problema religioso dos judeus. Você acha que a galinha cabidela vai fazer algum mal para alguém? Carne de porco vai fazer mal para alguém? Ela em si mesma não, a menos que a pessoa tenha problemas de saúde. Mas os judeus faziam isso, não era porque era um problema de saúde, é porque era ritual. Eles consideravam o alimento impuro. E esse impuro, não é que esses animais ou esse tipo de alimento continha impurezas físicas, químicas, não. É porque era impuro do ponto de vista ritual. Assim como, por exemplo, a mulher, durante o ciclo menstrual, não podia ser tocada pelo marido. Se ela se sentasse numa cadeira, o marido não podia sentar naquela cadeira. Por quê? Porque ele se tornava impuro, ele não podia fazer serviço religioso até o pôr do sol. Ele tinha que se lavar no pôr do sol. Acha que se eu me deitar na mesma cama que a minha mulher quando ela está menstruada, eu vou me tornar impuro e Deus vai me rejeitar?
E mesma coisa com alimentos. Quer dizer, se ao invés de comer um peixe com escama, eu como um peixe com couro, aí Deus não vai aceitar a minha oração? E Paulo está dizendo, não, pela palavra de Deus e pela oração, essas coisas são santificadas. Isto é, são tornadas aceitas diante de Deus para os servos, porque Deus criou isso e não deve ser rejeitado, porque Deus criou. Então não tem valor religioso, não tem valor moral. Então para os gnósticos tinha um valor dietético para poder pressionar a carne, para trabalhar contra a matéria. E para os judeus tinha um valor religioso, porque era uma questão de impureza ritual, ok? Então, entender que era uma impureza ritual para os judeus é importante para nós, para o estudo de hoje e para os estudos futuros também. E Paulo disse, versículo 6, para Timóteo, propondo estas coisas aos irmãos, quer dizer, ensinando isso, dizendo para eles qual é a verdade, você vai ser um bom ministro de Cristo. E analisamos o fato de que era essencial para o bom ministro de Cristo ser ensinador. O bom ministro de Cristo tem que passar para as pessoas aquilo que é o requisito da palavra do Senhor. Voltando um pouquinho para o capítulo 3, Paulo disse assim, né? Se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja, não é isso que diz lá? Então, se algum dos irmãos, alguma das irmãs aqui deseja uma obra ministerial dessa, Ministério da Palavra, da administração eclesiástica, eu estou falando irmãos e irmãs, porque eu não tenho direito pela Bíblia de restringir, falar só os irmãos, não sei. Eu não sei o que Deus espera para as senhoras que estão aqui, diante dos tempos terríveis que nós vamos passar. Quem sabe um dia vai ter uma congregação, vamos ver uma congregação nascendo, precisando de alguém para dirigir, e não tem um homem sequer que queira se colocar na posição de ser líder daquela congregação, e tem mulher que está ali desejando, Senhor, se tu quiseres, podes me usar, e Deus pega e manda a mulher para aquele lugar não ficar sem pastor. Quem sou eu para dizer que não pode fazer isso? Eu sei que essa denominação não nomeia mulheres para esses cargos de liderança ministerial, eclesiástica, mas o futuro a Deus pertence. A igreja não pertence à igreja batista. A igreja de Jesus é a igreja de Jesus, pertence a Jesus. Então, se um dia ele quiser nomear, eu não sei. Talvez hoje não aconteça, mas será que o ano que vem não vai acontecer? Daqui a 5 anos? Então, irmão, irmã, se você almeja o episcopado, você almeja uma obra excelente, mas saiba, pelo versículo que nós acabamos de ler, você tem que se preparar desde agora para ensinar a igreja. E se você nunca for nomeado para ser pastor, pastora de uma igreja, você pelo menos pode ser um ensinador, uma ensinadora, e isso é maravilhoso. E a igreja está precisando demais disso. Eu nunca vi na história da igreja, no tempo de 34 anos de crente, eu nunca vi um período em que a igreja necessita tanto de ensinador, de professor e de professora. Não é que tenha título de professor, porque título de professor a gente vê de monte por aí, mas é a pessoa comprometida com a palavra de Deus. Só falta dormir com a Bíblia embaixo do travesseiro. Porque se quer ser ensinador da palavra de Deus, a sua vida tem que ser a palavra de Deus. É comer e beber a palavra de Deus, é transpirar a palavra de Deus, é viver por ela. Nós vamos ver um versículo aqui adiante que Paulo fala a Timóteo a respeito de como ele tem que ser para a palavra de Deus. Você vai ver o que significa ser o ensinador da palavra de Deus. E passando já para o versículo 7, que é a continuidade para esta aula, a palavra de Deus diz para Timóteo, mas rejeita, quer dizer, depois de você fazer tudo isso que é correto e ensinar a palavra para ensinar a fidelidade aos irmãos, ele diz, mas, uma construção diversativa, né? Ele vai inverter o assunto. Essas coisas que eu falei você tem que fazer, mas estas coisas aqui você tem que rejeitar. São coisas que são faladas, que são feitas em palavras. O que são? Fábulas profanas e de velhas. Nós não vamos usar aqui a palavra velhas, porque já não corresponde mais à dignidade das senhoras que estão na nossa igreja. O que Paulo aqui está falando é provavelmente um costume da época, ok? As senhoras aqui não se ofendam com isso. Ele deve estar, assim como ele falou que as mulheres não tinham permissão para ensinar, porque era relacionado ao costume da época, e nós já explicamos, não vamos voltar mais ao assunto, aqui também. Então vamos entender aqui. Ele está dizendo, o importante é o que o ensinador, o líder, o pastor da igreja, o líder de grupo tem que rejeitar. É papo furado. Não é conversas assim que distraem as pessoas, não é isso. Não é uma conversa amigável, uma piadinha assim
piada santa, né, claro, né? Uma piada que eu digo assim, uma jocosidade que esteja dentro do assunto e que não tenha nada de abominável, nada de anticristão, é sim rejeitar aquilo que está contrário à doutrina cristã. E ele diz o quê? Fábulas profanas. Eu já comentei isso na penúltima aula. Acredito que os judeus inventavam muita história. Eles inventavam lendas a respeito de Moisés, de Elias, dos profetas, coisas que a Bíblia não registra, que a própria cultura dos judeus não registra, e eles inventavam isso. E os judeus perdiam muito tempo com essa divagação, viajando na maionese. Para vocês terem uma ideia, perderam dias numa reunião deles para tentar definir quantos anjos caberiam na cabeça de um alfinete. Quantos anjos conseguem ficar em pé na cabeça de um alfinete? Então, é uma coisa absurda. O que tem? Que proveito tem isso para a igreja, meu Deus do céu? E Paulo está dizendo, Timóteo, rejeita essas bobagens. Quer ver outras bobagens muito contemporâneas? Às vezes a gente se dedica a ficar discutindo bobagem e perdendo tempo. Quando a gente reúne o povo de Deus, podia discutir coisas boas, proveitosas, que geram crescimento. Às vezes a gente discute bobagem. Mas vamos falar do âmbito da suposta cristandade toda, essas aparições de Maria. Porque a Nossa Senhora apareceu não sei onde e falou com a criança não sei tal, que pastoreia. Gente, isso é fábula. Maria, mãe de Jesus, morreu como qualquer ser humano. Está esperando a ressurreição porque era uma serva de Deus. Ela não pode aparecer para ninguém, não pode falar para ninguém. Então essa história é inventada, pelo amor de Deus. Se algum católico vai ouvir essa gravação, porque como eu já disse, né, eu tenho 5 vezes mais aluno fora da igreja do que aqui dentro, né, na escola dominical. Muita gente ouvindo as aulas. Então se algum católico vai ouvir isso, e creio até que esteja ouvindo, eu não posso pedir desculpa para você, porque é uma fábula profana isso. Está em desacordo com a palavra de Deus. E nós não podemos alisar. Não podemos simplesmente falar, eles acreditam nisso, vamos tolerar, vamos respeitar. Não temos que respeitar. Não temos que respeitar mentira, engano, procede de Satanás. Como é que eu vou respeitar uma coisa que procede do diabo? Aí a gente fica tentando pôr panos quentes para não se indispor com pessoas da outra religião. Eu amo as pessoas da outra religião, mas eu não amo aquilo que elas professam. Porque são doutrinas de demônios. Quanta gente foi levada de roldão por causa disso. Apareceu lá, alguém passou um produto químico numa janela uma vez e apareceu uma imagem lá que parecia não sei quem com manto, com o braço aberto. As pessoas estavam fazendo romaria para ver a imagem na janela, pelo amor de Deus. Aí até um jornalista jocosamente chamou de Nossa Senhora da Vidraça aquilo. Gente, pelo amor de Deus, que valor espiritual tem isso? Se alguém dá um valor espiritual disso, é porque Satanás está por trás. E Paulo está dizendo para Timóteo, vamos rejeitar esse tipo de coisa. Milagres do Padre Cícero. O indivíduo morreu e morreu perseguindo crente. Padre Cícero, Padre Donizete morreram perseguindo crentes, destruindo igrejas evangélicas. Como é que esse homem faz milagre em nome de Jesus depois de morto? Então a gente não pode continuar acreditando nessas coisas, gente, e nem ficar alisando. E aí você fala, não, mas isso não é dentro do universo evangélico protestante, é no universo católico. Vocês já ouviram falar de William Branham? William Branham é fundador da igreja chamada evangélica Tabernáculo da Fé. Alguém tirou uma fotografia dele uma vez contra uma luz, talvez um flash, deve ter pego aquele momento exato, e apareceu uma iluminação na cabeça dele, e todos os seguidores dele dizem que isso é uma auréola, sinal da presença do Espírito Santo na vida dele. Meu Deus, todos nós aqui temos uma auréola para mostrar que o Espírito Santo não é na nossa vida. A Bíblia fala, endossa isso. A palavra de Deus dá valor a uma coisa dessas. E a igreja Tabernáculo da Fé, só para os irmãos ficarem sabendo, é aquela que acredita que Deus é uma pessoa só. É uma delas, né? É uma pessoa só. O Espírito Santo e Jesus Cristo, o Filho, são manifestações. É uma igreja unicista, modalista, né? Unicista. Então por aí você já vê, né? Como o inimigo está trabalhando no nosso meio. Muito. Quando eu lia esse versículo... Estão ouvindo ela falar aí? Quando eu lia esse versículo, sempre vinha na minha mente crendices, tipo simpatias.
Eu sou de Fortaleza, então lá tem muito disso. Gente que era da igreja acreditava em simpatias. Ah, para você descobrir o sexo da criança, faz assim com cordão. Ah, se o menino está sentando perto de você, é porque você vai ter uma menina. Então, eu nunca pensei do lado de outra religião, porque eu sempre imaginei que o católico era meio voltado para outra área. Mas quando eu li esse versículo, eu sempre pensava nessas simpatias, que está dentro da igreja cristã. Cristã de verdade, né? Evangélico. Eu não sei se você já pensou nisso, né? Mas eu sempre levei para esse lado. Que quando fala que não perca tempo discutindo mitos profanos e crendice absurda, é as coisas do mundo, as crendices do mundo, as simpatias do mundo que está entrando dentro da igreja. Será que alguma pessoa solteirona da igreja já pensou em procurar uma dessas tias, não sei o que, irmã, não sei o que? Tem um cartaz pregado no poste dizendo que traz o seu amor. Será que já, meu Deus, será que essa vai ser minha alternativa, só vou ter essa saída? Porque às vezes a gente ouve, né? Dá três pulinhos para entrar na água do mar. Não entendeu que a gente tem o quê? Tem dentro das denominações, inclusive às vezes dentro da nossa igreja, talvez pessoas que acreditam, não são memória, que é uma coisa bíblica no sentido de tudo, né? No sentido do remédio, mas tem um conceito diferenciado. Então passa a ser uma fé e uma coisa equivocada. Tipo, algo de vida, órgão, não sei o quê, guardanapo, Paletó ungido, né? O cara passa o paletó na pessoa, as pessoas... Água do Jordão. Isso que eu acredito que a irmã está se referindo. Obrigado pelas ilustrações, são boas. Que tem um conceito, a pessoa acredita no conceito errado. Eu acho que, por exemplo, batismo com o Espírito Santo, né? Tá. Nós cremos de uma forma que o Espírito Santo ele entra na nossa vida e aí tem pessoas que creem, mas tão piamente, tão genuinamente para eles, né? Que eles colocam a necessidade dessa segunda bênção ou coisas do gênero, porque não tem o conceito correto da questão. Então, acho que também entra aí. Eu conheci um pastor que mandava os presbíteros levar a Santa Ceia para os irmãos que estavam acamados, que não podiam vir, e ele dizia assim: olha, esse pão e esse vinho já estão orados, não é preciso orar mais. Isso parece uma espécie de simpatia, não parece? Mas esse pão orado, pelo amor de Deus, o que significa isso? Pão orado? Vinho orado? E é muito lá. Hã? Não são o propósito da ceia, né? Isso é uma crendice também, né? De que quando o padre reza ali pelos elementos da ceia, da Eucaristia, aquilo lá incorpora, aquilo lá passa a ser a carne e o sangue de Jesus Cristo, né? Passa a ser fisicamente, não é simbólico e valor espiritual, não. E a consubstanciação é uma doutrina intermediária, né, entre as duas, né? E agora, a consubstanciação, irmãos, é da igreja evangélica, hein? Eu acho que é da igreja luterana, se não me engano. A luterana que acredita na consubstanciação. Então é dentro do quê? É uma forma de ver, é um conceito que, pelo menos até onde eu estudei, é equivocado. É quando a gente fala num contexto, por exemplo, de estiver 2 ou 3 reunidos, aqui estarem. Irmão, se isso fosse real, no sentido físico,
quando a gente acredita na questão da ceia, né, pessoas que acreditam, Deus que acreditam, e colocam a questão de Cristo estar presente naquele momento. Sim, o Espírito Santo mora em nós, mas Jesus, ele não está presente fisicamente no momento da ceia. Isso é uma fé. É uma crendice isso. Vamos lá dar continuidade ao assunto. Nós interrompemos na metade do versículo 7. Agora vamos entrar numa outra ideia que Paulo quis passar. E vamos procurar compreender o que é isso. Ele diz para Timóteo: exercita-te a ti mesmo na piedade, pois o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Visto que, aí já vamos continuar. É digno de nota que a palavra traduzida aqui por exercício, exercitar-se, vem da palavra que significa nu, pelado, em grego. É gimnas. Gimnas é de onde vem gimnas, é de onde vem a palavra ginásio. Quando eu fazia o que era o primário antigamente, né, o ensino fundamental do 1º ao 4º ano, o passo seguinte era eu fiz um vestibular para poder entrar no que hoje é a 5ª série, mas na época era chamado o ginásio, primeira série do ginásio, do 1º até a 4ª. Essa palavra ginásio também vem dessa palavra grega. Tanto é que foi mudado, né? Ninguém fala mais ginásio hoje, né, irmã Laís? Não existe mais isso, né? Eu acho que era bastante imprópria essa palavra. A conotação mais moderna da palavra ginásio aqui para o contexto bíblico era de um local onde se faziam exercícios. Mas o que tem a ver fazer exercício com estar pelado, nu? Porque os ginásios gregos eram frequentados por pessoas que se despiam lá dentro para atividade física. Por isso que você vê tantas estátuas por aí de pessoas, de participantes das Olimpíadas antigas, as pessoas estão peladas, porque era assim, os exercícios físicos nos ginásios eram feitos nus. Era chamado ginásio justamente por causa da nudez dos seus praticantes. E Paulo está dizendo para Timóteo que o exercício físico, o exercício corporal, para pouco aproveita. Ele não está necessariamente dizendo que Timóteo fazia exercício físico pelado lá dentro do ginásio, mas também não descarto isso. Quem quisesse ir para o ginásio para fazer exercício físico teria que se despir. Então, existe essa possibilidade. Agora, se Timóteo fazia isso, eu acho que a probabilidade não é grande, mas não está sendo descartada. Talvez até passasse pela cabeça dele, porque Timóteo era da cultura grega. Mas isso aqui foi escrito no contexto do Império Romano da época, os romanos falavam em latim. Mas peraí, qual foi o idioma que foi escrita a Bíblia do Novo Testamento? Não foi em grego? Até a carta aos romanos, que foi escrita para ir lá para Roma, capital do Império Romano, foi escrita em grego. Então, a cultura helenística, a cultura grega, dominava a sociedade civilizada da época. E não sei até que ponto Timóteo estava envolvido nisso. Portanto, eu não posso dizer com certeza que Paulo estava dando uma indireta para Timóteo a respeito dessa prática dos pagãos. Mas, objetivamente para nós aqui, o que Paulo diz, através do que ele diz para Timóteo, é que o exercício físico, para pouco, ele não está dizendo que é inútil. Ele está dizendo que o exercício físico é totalmente dispensável. Ele diz que é pouco proveitoso quando comparado com o exercício da piedade. Então, nós nos dedicarmos a Deus, à obra de Deus, a conhecer a palavra e ajudar os irmãos, é muitíssimo mais proveitoso, é infinitamente mais proveitoso do que fazer exercício físico. Mas leve em consideração o fato de que naquela época, tanto pobres quanto ricos andavam a pé. Então, quando Timóteo queria visitar uma congregação no outro município, ele não pegava aviação Cometa, Itapemirim, ele ia a pé. Paulo fazia suas viagens missionárias a pé. Ele só não ia nadando porque tinha navio para atravessar o mar Egeu e o mar Mediterrâneo, mas ele fazia isso a pé. Então as pessoas antigamente tinham muito mais atividade física do que nós temos agora. Hoje em dia as pessoas querem fazer um bolo, se não tem uma batedeira não faz. Quer fazer um suco, se não tiver um liquidificador, não faz. Mas quando eu era criança já não era assim. Era tudo amassado na mão, era tudo feito na mão, não é não? Para fazer um bolo, a dona de casa perdia um tempão ali.
Então, nós estamos cada vez mais preguiçosos. Hoje em dia, quando a pessoa quer ter, eu estou precisando de uma atividade física, o que eu vou fazer? Vou para a academia. Enquanto que quando nós éramos crianças, estou precisando de mais exercício físico, o que eu vou fazer? Vou pegar um tanque de roupa para lavar, vou pegar a vassoura, varrer o quintal, vou rachar uma lenha, vou cortar um mato, carpir um quintal, vou ajudar meu vizinho a consertar o telhado dele. Então nós temos que entender que o contexto social e cultural hoje é muito diferente daquela época. Hoje o jovem quer ficar bombado, ele vai comprar bomba na loja de bomba e depois vai para a academia. Ele não pensa em ajudar o pai, a mãe e o vizinho, e ajudar a igreja. Vamos arrastar banco aqui, aí não. Eu estou com os braços doendo que eu fui para a academia hoje. O contexto é muito diferente. Mas vamos voltar aqui ao que Paulo quis dizer. Está dizendo, Timóteo, como se dissesse, eu vou falar nas entrelinhas. Timóteo, pode continuar a fazer sua atividade física, mas entenda que a atividade espiritual, moral, é infinitamente mais importante. E eu vou dizer para você uma coisinha que algumas pessoas dentro da igreja não conhecem. Arrastar um banco dentro da igreja, enquanto o pastor está carregando sozinho, ou ele com a irmã Laís, por exemplo, ir lá ajudar, também é atividade moral, viu? Não é só atividade física, não. Tá? Pegar uma vassoura para varrer alguma sujeira que alguém deixou, para o visitante não ver e ficar indignado com aquela sujeira, é atividade moral, sim senhor. Ajudar o papai e a mamãe em casa a fazer o serviço ou pôr o lixo na rua, é atividade moral, sim, não é só atividade física. Então vamos investir nisso, tá? Porque se eu acho que só meu papai e minha mamãe têm a obrigação de limpar e de arrumar a casa, eu estou sendo imoral nesse aspecto. Então eu tenho que melhorar minha vida moral e ajudar no serviço de casa também. Mas naquela época, tudo era feito na mão, no braço, né? Praticamente tudo, e com as pernas. E Paulo está dizendo, exercite-se na piedade, Timóteo. Você é um líder, as pessoas têm que se espelhar em você, é o que ele vai falar adiante, né? Ele ser exemplo dos fiéis, quer dizer, essa palavra traduzida, por exemplo, que ele fala adiante, corresponde àquele tipo da tipografia, sabe? Que tem uma imagem no tipo, ele imprime no papel, sai algo igualzinho àquela imagem do tipo. É o que Paulo está querendo dizer, você tem que ser como aquele tipo da tipografia. Hoje em dia é mais impressora, os mais novos nem sabem o que é isso, né? Mas o tipo mecânico da tipografia, imprimir e sair a imagem dele na tinta, igual do outro lado. Paulo está dizendo, é isso que você deve fazer. Você deve ter contato com as pessoas, Timóteo, a tal ponto que esse seu contato vai imprimir o que você é naquelas pessoas. Não dá para fazer isso à distância, é preciso fazer isso em comunhão. Então, indiretamente, Paulo está dizendo para Timóteo e para nós, que se nós quisermos influenciar a vida dos nossos irmãos e das pessoas, nós temos que ser mais próximos dele. Temos que estar em contato com essa pessoa e não ter medo de ter contato. Pelo amor de Deus, nós temos o Espírito Santo, não precisamos ter medo de ter contato com as pessoas. Você quer ser exemplo de uma pessoa, então trate, cuide-se de si mesmo, de ti mesmo e da doutrina, Paulo diz para Timóteo, e aí você pode imprimir a sua marca na vida das outras pessoas. Você está vendo como o aprendizado bíblico e o ensino bíblico são fundamentais para nós sermos testemunhas de Jesus? O que nós vamos imprimir nas outras pessoas se a gente só fizer o que é cultural, aquilo que eu acho? O que eu vou imprimir do meu caráter, da minha personalidade, da minha cultura cristã numa pessoa se eu não tenho cultura cristã? Se eu não conheço a palavra de Deus? Eu preciso ter contato com uma pessoa e ter o que passar. Porque, na verdade, a tinta desse contato, que é passada aqui no tipo e depois sai no papel do outro lado, essa tinta é a operação do Espírito Santo. Mas se eu não tenho nada aqui para passar, o Espírito Santo vai passar o quê para outra pessoa? Eu tenho que ter a palavra de Deus e um caráter cristão. Por isso Paulo diz para Timóteo e para nós, tenha cuidado de você mesmo e da doutrina que você confessa, você professa. Porque fazendo isso você vai salvar tanto a si mesmo quanto aqueles que ouvem você. A marca maravilhosa do cristianismo é essa, de que nós podemos contar com essa tinta do Espírito Santo na nossa vida, que depende de nós. O Espírito Santo está disponível. Não é dizer, depende só de Deus. Não, depende de nós, porque Ele já deu. Jesus na cruz, ao morrer, disse, está consumado. Então Ele já deu tudo o que é necessário.
Agora depende de nós. Essa tinta do Espírito Santo depende do nosso comportamento, da nossa piedade, da nossa devoção, para que quando a gente colar na outra pessoa, essa tinta deixe uma impressão na outra pessoa. E Paulo diz assim, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Os estudiosos acreditam que isso aqui deveria estar entre aspas, esse versículo 9, acreditando que isso é uma citação daqueles que defendiam o exercício físico nos ginásios, nas academias de educação física da época. Acreditam que está entre aspas, a da Natália já está entre aspas, viu? O estudioso que traduziu a Bíblia da Natália já colocou entre aspas. Fiel esta palavra é digna de toda aceitação. Então Paulo está aproveitando um provérbio, um ditado popular, usado nas academias, não sabemos exatamente com qual finalidade, provavelmente alguém que defendia isso, alguém que dizia, olha, o exercício pode potencializar você nisso, fazer aquilo, pode, como hoje em dia, né? Pode empoderar, hoje vem escrito até no shampoo das mulheres, não é não? Você poderosa, com cachos soltos, que nem os meus, né? Esses cachos lindos aqui. Você com cabelos não sei o quê. Vem escrito até no shampoo. Empoderador das mulheres. Meu Deus do céu, empoderador através do cabelo. Essa é uma boa, né? Está parecendo a unção diante do trono. A unção do leão. É mais uma crendice, né, Isaías? Mais uma crendice que vem. E hoje... Também há a possibilidade dessa palavra de fiel, essa palavra digna de aceitação, se fosse essa possibilidade de uma teologia que Paulo está falando, mas é realmente... como algo recebido unicamente, ele recebeu de Deus, e está colocando como uma doutrina. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Ele está usando um provérbio do mundo a respeito do exercício físico, aproveitando no mundo evangélico, enquanto ele ironiza a atividade física, ironiza aqueles que estavam cultuando o físico, ele usa isso dizendo para Timóteo. Aí o Timóteo nunca mais vai esquecer isso, porque Timóteo, na sua prática física, deve ter ouvido muitas vezes alguém falar isso. Ô Timóteo, fiel, esta palavra é digna de toda aceitação, venha fazer isso, vem sair marombado daqui. Aí Paulo fala para ele, Timóteo, fiel é essa palavra que eu disse, digna de toda aceitação. Timóteo nunca mais ia esquecer isso. Ou seja, algo confirmando uma verdade. Isso. Eu entendo que seja uma revelação de Deus, né? Para Paulo, sobre o que está sendo tratado aqui. E ele está colocando aqui, tem vários textos que Paulo coloca isso, né? Que é essa palavra digna de toda aceitação, né? E ele faz vários cartas, né, e coloca essa maneira de escrever como uma verdade sem enfatizar. Um provérbio retirado do mundo pagão e aproveitado no contexto bíblico. Como o William Bonner falou tantas vezes na TV, né? Saúde e paz, que o resto a gente corre atrás. É os irmãos agora usarem a cabeça, a sua criatividade e trazer isso para o mundo evangélico, pegar essa frase para ironizar o que William Bonner falava, porque com isso ele desmereceu Deus, né? Se a gente tiver saúde e paz, o resto depende de nós, e não é verdade, não é isso? Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então fica aí um desafio para os irmãos, usar a criatividade e ver como vão ironizar essa declaração do William Bonner, que ele repetiu milhares e milhares de vezes, e trazer para o mundo evangélico. Vamos lá, versículo 10. Ele diz que isso é digno de toda aceitação, pois para isto é que trabalhamos e lutamos. Para isto o quê? Para isto que ele falou no versículo 8. Que a piedade é proveitosa, que tem a promessa da vida presente e da que há de vir. Da vida presente, que nós... Qual a promessa que nós temos na vida presente, nos convertendo a Cristo? Alegria no Espírito Santo, certeza do perdão dos pecados, comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, quer dizer, aquilo que as pessoas corriam atrás, né? Que é comida, bebida, roupa. E Jesus diz, busque primeiro o reino de Deus, sua justiça, que essas coisas vão ser acrescentadas. Não é os que os triunfalistas dizem, né? Todas as demais coisas. Jesus não falou isso. Ele falou, estas coisas, as coisas que são necessárias, vão ser acrescentadas a você. Isso é promessa da vida presente e na vida futura. Qual é a promessa? É tudo isso e mais um pouco? Não, tudo isso e mais muito. Tudo.
toda a herança que Deus tem designado para aquele que está em Cristo Jesus. E Paulo está dizendo, é por isso que nós lutamos e trabalhamos. É para que isso aconteça na nossa vida, na vida das pessoas. E aí, isso se transformou numa pergunta contundente para mim. Pelo que eu estou lutando e trabalhando? E você, irmão? Paulo disse para Timóteo, nós estamos lutando e trabalhando para que isto se torne realidade na vida da igreja, na minha vida, daqueles que me ouvem, daqueles que vão me ouvir. E eu fiquei perguntando, e eu, Hermógenes, estou trabalhando pelo quê? Você está trabalhando pelo quê? Porque eu entendo e eu percebo em 34 anos de crente que a grande maioria dos crentes trabalha para vir domingo para a igreja. Entrega a sua oferta ou o seu dízimo, canta o seu hino e ó. Isso é trabalhar pelo reino de Deus? Não estou descartando, porque isso é uma coisa correta e deve ser feita. Nós temos que nos reunir, nós temos que estar juntos, nós temos que aprender a palavra de Deus juntos, porque quem quer aprender a palavra de Deus sozinho e ignora a igreja está sendo hipócrita, está deixando os maiores símbolos que Jesus Cristo deixou para nós como ordenança, como o batismo em água e a Santa Ceia, que são declarações de comunhão com a igreja. Tanto o batismo em água quanto a Santa Ceia. Estão deixando isso para trás. Então, hipócrita é o crente que acha que pode viver sozinho e aprender tudo sozinho, fazer tudo sozinho e não precisa servir os outros. Para o que nós estamos lutando, batalhando, pelejando e trabalhando? Pelo quê? Para vir para a igreja domingo à noite, tchau. Aí depois que acabou o culto, 9 horas da noite, eu volto a ser um cidadão hipócrita? A palavra de Deus é muito exigente com o crente. Por quê? Porque nós somos filhos do rei. Filhos do rei têm que ser treinados, doutrinados, ensinados e viver de maneira diferente dos filhos de Satanás. A palavra de Deus tem que exigir de nós. Nós vamos morar no céu, nós vamos ver o trono de Deus, nós vamos ver o nosso Pai eterno todos os dias, todo o tempo. Nós vamos adorar a Deus presencialmente, olhando para a face dele. A palavra de Deus tem que ser exigente a nosso respeito. Pelo que nós estamos trabalhando e lutando, irmãos? Por favor, isso é que vai direcionar nossa ética, nosso comportamento moral, nosso comportamento relacional, isso que vai dar significado à nossa vida. Pelo que você está trabalhando e lutando? É para frequentar a igreja de domingo? Se for isso, irmão, que pobreza de vida cristã é a sua. Ai, que pobreza. E ele diz que nós estamos trabalhando e lutando por isso, pelo fato de que nós temos colocado a nossa esperança no Deus vivo. Está aí, versículo 10. Então, pense bem, por favor, reflita nesse versículo em nome de Jesus. Porque Paulo diz, olha, Timóteo, nós estamos trabalhando e lutando por isso, porque a nossa esperança está colocada no Deus vivo. Glória a Deus. Se você está trabalhando só para vir para a igreja de domingo, toda a sua expressão evangélica é essa, então você não está colocando sua esperança no Deus vivo. Você só está dando um passeio na igreja cristã. Ser crente é muito mais do que ser um frequentador de igreja. É muito mais. Versículo 11, manda estas coisas, como eu já comentei em uma das aulas anteriores, essa palavra manda aqui, paragele, determine, é para dar ordem. Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, você como líder da igreja e de uma igreja regional, determine que as pessoas façam isso. O pastor falou uma vez aqui durante, não sei se foi um sermão completo, mas ele disse, nós somos servos. A gente não pode fazer aquilo que nosso nariz manda, aquilo que eu quero, que eu acho bom. Nós somos servos de Deus. Eu me lembro do pastor ter falado isso, talvez 2 anos atrás aqui. E ele insistiu nessa questão. O servo não faz aquilo que ele quer, ele faz aquilo que o Senhor manda. Então, o pastor tem autoridade dada por Deus, está aqui na Bíblia, para determinar o que a igreja tem que fazer. Ele tem comissão de Deus para dar uma determinação para a igreja. Pastor não foi chamado só para dar recomendação e ensinar, não. Ele foi chamado para falar, em nome de Jesus, eu determino que a igreja faça isso. Parágale é comissionamento para um pastor da igreja, para um líder de grupo. E aí a gente vai voltar lá para o escritor aos Hebreus, quando diz, obedecer aos vossos pastores.
que a gente acha que é obedecer ao pastor? É ouvir só o que ele fala? É vir para a Santa Ceia e para a Assembleia quando ele convoca? Obedecer aos pastores é fazer tudo o que ele diz em nome do Senhor que está dentro da palavra de Deus. Porque diz lá, porque ele vela pelas vossas almas, para que ele não faça isso gemendo, porque não seria útil para a igreja isso. Por que não seria útil para a igreja? Porque enquanto o pastor está sofrendo porque a igreja não obedece, o Espírito Santo não está dando a bênção que você e eu precisamos, porque não somos obedientes ao nosso pastor. Eu vou falar aqui pela 40ª vez talvez, eu fico impressionado de saber que tem crente que não aceita a visita do pastor. Eu não admito isso. Eu não consigo engolir isso. Pelo amor de Deus, eu não consigo engolir. Pelo amor de Deus. O pastor está cuidando da minha alma, ele está sofrendo, gemendo por mim, clamando a Deus, pedindo misericórdia, quando ele quer me visitar para me ajudar a escapar do erro e da condenação, eu digo que eu não quero a visita dele. Eu não consigo entender isso. Não consigo entender. Então eu não sou ovelha, porque se eu não obedeço ao pastor, eu não sou ovelha. O que eu estou fazendo no rebanho? 2000 anos atrás, Paulo disse isso para Timóteo, como se dissesse, nas minhas palavras: tem autoridade, não importa se você é moço, tem autoridade, seja exemplo dos fiéis e dê ordens para o rebanho, determine o rebanho a fazer aquilo que está escrito na palavra de Deus. Aquele que não obedecer é porque não é ovelha. A gente suaviza muito a palavra de Deus, e suavizando muito a palavra de Deus, para poder manter todo mundo bonzinho, né? Para ninguém ficar bravinho, para ninguém querer se arrepiar. Nesse ritmo, existem igrejas que estão suavizando o fogo do inferno. Uma vez o pastor me escalou para pregar aqui, eu preguei sobre isso, suavizando o fogo do inferno. Tem pessoas que já estão relativizando a condenação eterna, para ninguém ficar cheio de dedo, cheio de chilique. Ai meu Deus, Deus vai mandar para o inferno, o pessoal vai gemer a eternidade toda. Vai, porque Jesus falou. A gente não pode ficar suavizando a palavra de Deus. Temos que ser obedientes à autoridade que Deus colocou na igreja, se nós quisermos alcançar o reino de Deus, as virtudes, a maravilha, a herança que Deus colocou. Os desobedientes não vão herdar o reino dos céus. O próprio Paulo falou. Isso é um apelo que eu estou fazendo. Eu não estou sendo simplesmente duro com palavras, eu estou apelando. Versículo 12: ninguém despreze a tua mocidade, como se dissesse: Timóteo, para de olhar para aquilo que não interessa. Você é novinho, mas você foi chamado por Deus. O presbitério colocou as mãos na sua cabeça. Veio através de profecia que você seria isso. Agora você tem que assumir o papel de autoridade que Deus deu para você. Não interessa a sua idade, se Deus mandou fazer, faça. Isso serve para mim e para você também. Quando eu assumi o trabalho da Assembleia de Deus no bairro da Aerolândia, em Pirassununga, ou igreja complicada e difícil. Eu já falei para os irmãos. Eu começava o culto quando os crentes chegassem. Marcava para 7 horas, começava 8 horas. Alguém me dirigiu uma palavra assim, como se fosse profecia, mas foi uma palavra lida na minha cara. Deus falando para um dos profetas, eu não sei se foi Jeremias, dizendo, ou foi para Ezequiel, não sei, eles têm feições duras, feição de ferro, quer dizer, estão endurecidos para ouvir o que você vai falar, mas eu vou dar para você feição de bronze, para você falar o que eu tenho mandado. Quando Deus me chamou para dirigir aquela congregação, Ele falou isso para mim, que eu tinha que fazer isso. Isso significa o quê? Que eu tinha que usar a autoridade que Deus me deu para poder ser o dirigente daquela igreja, mesmo que as pessoas ficassem com cara feia e me confrontassem e dissessem que eu estaria errado. E aconteceu, e muitas vezes, e não foi fácil. Passei 4 anos ali que não foram fáceis. E o que aconteceu? Os cultos passaram a começar na hora marcada. As pessoas disputavam lugar para sentar na igreja depois. Os cultos de doutrina durante a semana, que a Assembleia de Deus chama reunião de ensino de culto de doutrina. A igreja lotada, ficava a pessoa nos corredores.
Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Não interessa o que estão pensando de você, interessa o que você é. Seja exemplo dos fiéis. Tenha a marca do Espírito Santo para imprimir nas outras pessoas. Use a palavra de Deus. Use a autoridade que você tem. Deixa o resto com o Espírito Santo. Esse é o papel do líder, do pastor, do líder de grupo. E o nosso papel do outro lado é aceitar essa marca e ser obedientes. Até que eu vá, Paulo disse. Quer dizer, Paulo tinha esperança de ir lá visitar a cidade de Éfeso e ajudar Timóteo. Até que eu vá, aplique-se a leitura da palavra de Deus em público, né? A exortação, ao ensino. Vocês estão vendo como tudo gira em torno da palavra de Deus e de como a palavra de Deus trabalha na vida do obreiro para que ele seja um exemplo para os fiéis? Paulo não está falando aqui para se adaptar à cultura da época, para pintar a igreja de preto e colocar um monte de luz piscando durante o culto, para assimilar as músicas do mundo, porque senão o povo não vem ouvir a palavra. As coisas aqui giram em torno da palavra de Deus, de ler a palavra, de exortar as pessoas dentro da palavra, de ensinar a palavra e de o líder ser o exemplo dentro da palavra. É a palavra de Deus. O que é que Jesus disse que transforma a vida de uma pessoa? O que é que liberta uma pessoa? É um culto de quinta-feira chamado culto de libertação? É o culto de libertação que liberta uma pessoa? Que vai chamar o pastor lá da Conchinchina, porque ele tem uma oração forte e poderosa, e ele vai expulsar todo o mal da vida das pessoas. É isso que liberta? Jesus disse: conhecereis a verdade, que é a palavra de Deus, e a verdade vos libertará. Deixe a palavra de Deus produzir fruto em nós, aí nós seremos libertos de todos os nossos vícios e erros e desobediências também. Está tudo girando em torno da palavra de Deus. Meus irmãos, se a palavra de Deus, operada pelo Espírito de Deus, que é o Todo-Poderoso, não puder fazer nada pela igreja, não adianta transformar a igreja naquilo que o mundo quer ver, de bonitinho, senão não vem. Ou é pela palavra e pelo Espírito do Senhor, ou nada é feito. O que foi que Deus falou para um profeta Zacarias, né? Falou: olha, não é pela força e nem pelo poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O Espírito Santo só vai usar você através da palavra de Deus. Ele nunca vai usar você com outra palavra, com outra regra, com outra cultura. Ele só vai me usar e usar você através da palavra de Deus. O Espírito não se nega e não se contradiz. É através da palavra de Deus. Não negligencies o dom que há em ti, que foi te dado por profecia com a imposição de mãos do presbitério. Ocupa-te destas coisas. Olha o verbo que vem em seguida. Dedica-te inteiramente a elas. Esse dedica-te inteiramente é a tradução de uma palavra de 4 letras em grego, hein? Olha como é que ficou comprido o negócio. Dedica-te inteiramente é a tradução do verbo isti em grego, que é o imperativo positivo, o imperativo afirmativo do verbo ser em grego. O que Paulo quis dizer para Timóteo, que não dá para traduzir aqui para o português, é: seja você totalmente para isso, para estas coisas. Ele está falando da doutrina da palavra de Deus. Quando ele diz dedica-te inteiramente, parece que é só fazer um esforço para isso. Não, Paulo não está dizendo que a gente tem que se esforçar. Isso é verdade, mas não é isso que ele está dizendo aqui, que a gente tem que se esforçar para expressar a palavra de Deus. Não, ele está dizendo que nós temos que ser para ela. O que eu, Hermógenes, sou, eu tenho que ser para a palavra de Deus. É isso que ele quer dizer. E está no imperativo aqui. Você quer ser um bom crente? Seja para a palavra de Deus. Seja. Quer dizer, é a própria natureza do seu ser. Não é seu pensamento, seu raciocínio, sua boa vontade. Não, é a própria natureza, é o mais íntimo de você estar imerso na palavra de Deus. Ela é a sua vida. Seja você, irmão e irmã, seja você para a palavra de Deus. É muito profundo isso. É inexprimível no nosso idioma. Porque fazendo isso, né? Seja inteiramente para elas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Isto é,
Vamos voltar lá. Alguém almeja o episcopado? Alguém almeja a liderança de um grupo? Aquilo que eu falei a semana passada, eu volto a falar aqui. Eu não consigo entender como que alguém pode querer ser líder ou aceitar ser líder de um grupo, qualquer que seja da igreja, nem que seja um grupo de 2. Não entendo como uma pessoa pode aceitar a liderança de um grupo da igreja se ele não é voltado totalmente para a palavra de Deus. E eu até falei aqui, não se atreva a aceitar um trabalho de liderança na obra do Senhor, se você não estiver imerso na palavra do Senhor, porque senão você não vai ter nada para fazer de bom. Você pode fazer aquilo que qualquer pagão faz. O William Bonner tem uma voz maravilhosa, ganha mais de R$1 milhão por mês, porque tem uma voz boa, tem uma dicção boa, tem capacidade de impressionar as pessoas. Ele pode pegar o jornal das 8 horas e anunciar o evangelho lá. Da mesma maneira que nós anunciamos quando nós não estamos aprofundados na palavra de Deus. Ele pode dirigir uma equipe de jornalismo e de evangelismo, da mesma maneira que nós dirigimos. Ele só não pode passar o poder de Deus que o Espírito Santo dá para aquele que é servo de Jesus Cristo. Assim como nós também, servos de Jesus, não podemos passar se nós não nos imergirmos na palavra de Deus. Então, se você quer uma liderança, almeja episcopado, quer ser um pastor, quer ser líder de algum grupo, encharque-se da palavra de Deus, seja você para ela, porque ele vai mostrar uma coisa que é essencial na igreja, para que o teu progresso seja manifesto a todos, porque é uma vergonha, perdoem falar assim, mas eu falo com sinceridade porque é o que eu sinto, é uma vergonha para um líder, para um professor, para um líder de qualquer grupo pequeno, qualquer trabalho pequeno, é uma vergonha as pessoas, os liderados olhar para ele e não perceber progresso nenhum na vida dele. O cara não cresce nada durante o ministério dele. Ele não tem uma vírgula para acrescentar à vida dos seus liderados. Isso é essencial para quem lidera. As pessoas verem, para que o teu progresso, Timóteo, seja manifesto a todos. As pessoas têm que ver que o crente está crescendo. Isso é santificação, pelo amor de Deus. Os nossos liderados, nossos alunos, têm que ver que alguma coisa está crescendo na nossa vida. Vou tomar o Jesaías como exemplo. Ele dá aula aqui, educação musical. Ele tem todo o respeito pelas pessoas e é perceptível que ele faz isso porque ele quer honrar o Senhor com isso e quer ajudar os irmãos a honrar o Senhor. Mas se fosse só uma aula de música, tinha que ser o Jesaías? Podia pegar qualquer músico, até incrédulo, para vir aqui dar aula de música para nós. Mas o Jesaías nos ensina como servir Deus através da música. O que você faz no seu departamento, no seu grupo? Você ensina as pessoas a servir Deus através daquele departamento ou você só coloca as pessoas para trabalhar? Os crentes têm que olhar para o seu líder do seu grupo e ver que aquele líder está crescendo na palavra de Deus. Que a palavra de Deus é infinita. Acho que acabou o tempo, né? Eu estou passando... Acabou, né? Vou encerrar então. Versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo, Timóteo, e do teu ensino, didascalia, que em grego pode ser doutrina, mas especificamente fala de ensino. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Vou encerrar com uma pergunta e dizer amém. Não vou discutir. Se Timóteo fizer isso, tendo cuidado dele mesmo e da palavra de Deus, do ensino, ele vai salvar a si mesmo e aqueles que ouvem. Mas se ele não fizer... Amém. Vou para as casas, está desse jeito, ainda bem que eu dormi.